Olá, boa noite. Hoje eu gostaria de tratar de um tema que é sempre interessante, sempre desperta bastantes discussões, que seria a questão do amor sobre o olhar, né, sobre a ótica da psicanálise, principalmente no que a gente se refere, né, à construção de um sentimento saudável ou de uma relação tóxica. Bom, uma das condições fundamentais, né, que a gente tem para o estabelecimento de uma relação verdadeira, de uma relação que promove o crescimento de todos os envolvidos, seria a capacidade, né, de sentir a empatia, se colocar no lugar do outro, mais até do que isso, do que a gente se identificar com esse outro em uma certa medida, mas não se perder neste outro. Que vocês verão que tem uma certa diferença. Bom, quando a gente tem esse sentimento, né, de uma empatia ou de uma troca, né, de uma construção, a gente compartilha da satisfação de entrar em contato verdadeiramente com os nossos sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas, né, envolvidas. Porque aqui, vejam bem, eu não estou falando só da relação de um homem e de uma mulher. Pode ser a relação entre pais e filhos, pode ser a relação entre amigos, pode ser a relação entre irmãos. Aqui eu estou falando, né, de uma forma mais genérica, mas que, claro, se encaixa em cada uma dessas óticas ou dessas vertentes do amor genuíno. Bom, vamos pensar um pouco mais a esse respeito. Quando a gente então consegue se colocar no lugar do outro, acaba que a gente favorece uma capacidade de reparação, né? Porque, de certa forma, nenhuma relação é totalmente perfeita, nenhum ser humano é totalmente perfeito. Então, em certa medida, a gente também tem que colocar as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas atitudes em xeque para, em alguma medida, ir ajustando. Por isso, o termo construção de uma relação. Dessa forma, é possível estabelecer vínculos maduros, construtivos e positivos. Não apenas no amor romântico, né, como eu coloquei para vocês, mas em todas as formas de um relacionamento mais intenso, né? Vamos falar assim, onde o laço afetivo é mais forte. Bom, é necessário, né, que a gente coloque que na teoria isso é lindo, mas na prática nem sempre a gente se percebe, né? Ou a gente vê as implicações, né, dos nossos sentimentos e das nossas ações para a construção ou para a desconstrução dessa relação saudável. E quando não é possível criar ou manter esse vínculo amoroso? Vamos dar um exemplo? Bom, um exemplo é quando a gente não reconhece o outro, quando a gente quer que a nossa vontade seja imperativa, que o outro esteja ali para satisfazer os nossos desejos. Outra forma, né, é quando ocorre exatamente o oposto, quando a gente idealiza tanto aquele outro que ele passa a ser imprescindível na nossa vida. Há uma identificação tão forte e essa identificação acaba que resulta numa relação de dependência e aí sufoca o outro. É outra forma que a gente percebe de relação tóxica. Ou seja, nenhum dos extremos é legal. Nem quando você pensa somente em você, desconsiderando o outro, e claro, às vezes você finge que não percebe, ou de fato não percebe, porque esse é um modelo de amor que você aprendeu e que está repetindo. Ou quando você faz o contrário, você reconhece tanto o outro que você coloca ele num patamar de idealização onde você fica ali dependente daquela aprovação dele para as suas atitudes. Bem, gente, nessas duas situações, o que está em jogo, de fato, é o que a gente chamaria, né, da percepção do outro enquanto um objeto inteiro e separado de si. E para que isso aconteça, é preciso que a gente saia do narcisismo patológico, veja bem, né? Na psicanálise a gente usa o mesmo termo em duas situações diferentes. Eu vou explicar um pouco mais e vou citar
na situação que seria natural, a mesma expressão narcisismo, mas nesse momento eu quero me referir ao narcisismo patológico. Então a gente precisa de sair dessa posição narcísica patologicamente para efetuar uma escolha de objeto. Então, para que isso aconteça, é preciso a gente manter a própria integridade e não se anular frente ao outro, mesmo que a princípio ele pareça imprescindível. A capacidade de mesclar vivências, né, entre as pessoas dessa relação, nesse caso a gente vê muito ou dependência de filho para com a mãe, ou a dependência de um homem para com uma mulher para com um homem, enfim, quando a gente tem, né, essa capacidade de não se anular e conservar a autonomia de cada indivíduo, aí sim a gente vai estabelecer uma relação sadia. O outro termo, né, a outra forma, outra concepção do mesmo termo do narcisismo, mas nesse caso o narcisismo primário, aquele que é natural e que passa, né, todos nós deveríamos passar por esse estágio de desenvolvimento psíquico, ele permite ao sujeito fortalecer o seu ego e organizar os seus investimentos pulsionais. Em torno dessa unidade de ego, ele vai formando a sua autopercepção. Ele vai tendo, né, consciência cada vez mais de quem ele é. Só que cada pessoa, caso, né, essa pessoa, né, cada pessoa vai passar por esse estágio de uma forma, vamos falar assim, mais tranquila e positiva, ou outras vão ter isso até ou paralisados, ou às vezes naquela fase do narcisismo primário ela tem algum tipo de trauma. Enfim, nem sempre é possível a gente passar, né, por esse amadurecimento interno que a princípio é apoiado pelo olhar do outro, até que a gente tenha condição de uma autopercepção. Só que isso vai causar consequências, né, quando isso não acontece. Isso acaba impedindo com que o indivíduo tenha êxito no investimento do próprio eu, na formação da sua concepção de amor próprio. Então, a presença do outro, mais do que um meio de descarga, né, de descarga libidinal, de descarga emocional, acaba que vira também ambiguamente uma fonte de angústia. Ou seja, a presença do outro e as trocas com eles não são sentidas, tá? Inconscientemente elas são percebidas, né? Desculpe, eu falei não são sentidas, mas é o contrário, elas são sentidas como angustiantes e ameaçadoras. E no que se refere então à economia narcísica, o objeto vai entrar em conflito com o ego, pois o desejo tira o sujeito do seu foco. E essa busca de satisfação através do objeto faltoso aponta indiretamente para a sensação de que o eu não está em si. Ele não está centrado no indivíduo, mas sim no outro, do qual ele está separado. Esse outro, ele não tem um controle absoluto, né, sobre a vontade desse outro, e ao mesmo tempo ele fica tentando se juntar, se unir em relação à identidade, né, interna com a deste terceiro, o que de fato não é possível. Então será sempre uma angústia porque esse outro uma hora ou outra está separado dele, ou uma hora ou outra eles não vão ter o mesmo tipo de opinião, eles não vão ter os mesmos tipos de desejo, principalmente no mesmo time, e isso causa, né, uma angústia muito grande. Eu vou aproveitar aqui para citar uma frase que eu gosto muito, né, do André Green, que é um psicanalista contemporâneo bastante conhecido, que ele fala assim, olha, diz que o objeto nunca é tão presente quanto na ausência, de onde vem a nos faltar. Então é bem essa a situação. Eu percebo o outro pela falta que ele me faz. Eu não consigo respirar sem o outro. Eu não consigo estar feliz se o outro não está presente,
né? Então, essa procura, né, dos desejos do id na falta de algo para satisfazê-lo. Então, nesse caso, acaba que gera muita tensão e situações contraditórias de amor e ódio. Por isso que a gente percebe, né, muitas vezes nesses casais que se dizem que um não respira sem o outro, mas eles brigam loucamente. E é natural que a gente veja essa oscilação de amor e ódio, amor e ódio. Bom, essas pessoas, elas não são capazes de ver as suas próprias limitações, tá? E as limitações de uma relação que naturalmente acontece. Então elas acabam que não solidificam a sua identidade, buscando que o outro fique tamponando as suas limitações, o que de fato é uma forma patológica de amar, né? Essa falha na constituição narcísica primária, né? Ao contrário de acarretar um afastamento do objeto, ela acaba por intensificar o laço, mas o laço de dependência, de uma forma doentia. Bem, em casos desse tipo, há sempre uma devoção do ego ao objeto, onde esse objeto ele foi colocado no lugar do ideal do ego. Então, né, como afirma Freud no seu texto, né, Psicologia de Grupo e uma Análise de Ego, e que eu acho que vale muito a pena ler para que a gente entenda e aprofunde um pouco melhor nesse tema que hoje eu estou colocando aqui para a gente pensar. Então vamos lá. A vivência de uma relação amorosa emocionalmente saudável, ela vai perpassar pelo fortalecimento do ego, através do autoconhecimento, da autopercepção, da manutenção da individualidade, né? E sem dúvida alguma, esses são os maiores ganhos de um processo de uma terapia bem feita, né? De uma análise pessoal bem feita. É comum a gente falar, e isso é o nosso maior objetivo, né? Enquanto analista, que a gente deseja que o nosso paciente tenha uma qualidade de vida emocional melhor, né? Que ele se torne uma pessoa mais consciente das suas escolhas, mais consciente dos seus valores internos, incluindo as suas limitações enquanto pessoa, e não esperando e também exigindo que esse outro seja perfeito, né? Fortalecidos emocionalmente, a gente consegue compartilhar as nossas situações, as nossas emoções, sem nos sentirmos perdidos, sem nos sentirmos sugados, né? Vivendo em função do outro. Mantendo viva essa noção dos nossos valores internos e, claro, respeitando a do outro também, somos capazes de desenvolver emoções saudáveis, estabelecer limites e dar fim, se necessário, aos possíveis relacionamentos tóxicos.